Ok. Então tá, tudo certinho. Doutora Perfeito. Rosa, qual foi o seu papel na elaboração do novo Código Civil? Olha, não se trata de elaborar um novo Código Civil. A ordem que recebemos do Parlamento, do Senado Federal, por delegação do eminente senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente, até então é o presidente do Senado Federal, foi de nós atualizarmos o Código Civil e, portanto, formar uma comissão de juristas para dar ensejo a essa tarefa. Que tarefa? Ver onde que os pontos importantes do Código Civil estão desatualizados, estão precisando de um acabamento melhor, quais foram as questões novas que surgiram, quais foram os problemas que durante esses 20 anos de vigência do Código Civil nós tivemos dificuldade de compreender ou não resolveram corretamente os problemas que nós tínhamos. Então, essa era e é a perspectiva da comissão criada. Que fez o senador Pacheco, presidente? Nomeou um presidente e um vice-presidente, e o fez nas pessoas do ministro Luiz Felipe Salomão e do ministro Marco Aurélio Belize, ambos do Superior Tribunal de Justiça e versados na matéria relacionada com a lei federal, porque é essa a função do STJ, interpretar a lei federal. E o Código Civil é o centro de toda a lei federal que norteia as relações cidadãs. Não é à toa que o tribunal tem o nome de Tribunal da Cidadania, não é? O STJ se autodenomina, e assim é conhecido, como Tribunal da Cidadania. Assim como o Supremo fala pela última vez a respeito do como interpretar a Constituição, o Superior Tribunal de Justiça fala pela última vez como interpretar o Código Civil. E o Código Civil é a constituição da cidadania, porque cidadão, civilidade, civil têm raízes na mesma palavra. E o que fizeram os dois presidente e vice-presidente? Nomearam uma comissão. Essa comissão foi grande, nunca tinha sido tão grande na história do Brasil a respeito da formação de uma comissão de atualização ou de elaboração de um Código Civil. E a minha função, cometida pelo presidente e vice-presidente, foi a de ser correlatora do Código Civil. Qual é a função do relator e do correlator? Correlatoria, porque dividi essa relatoria com o professor Flávio Murilo Tartucci, também professor doutor, versado em direito civil, e nós dois fizemos o trabalho de organizar a estrutura que as subcomissões nos trouxeram. E eram 8 subcomissões: uma de teoria geral, parte geral do Código Civil, obrigações, contratos, empresas, responsabilidade civil, direito das coisas, direito de família, direito de sucessões e digital. 9, porque responsabilidade civil inicialmente estava junto com obrigações e depois formou-se como comissão à parte. Cada comissão tinha um subrelator e, no contexto geral, havia, em média, 3 membros em cada comissão, 3, 4 membros em cada comissão. No geral, éramos 40, e depois esse número foi acrescido de alguns colaboradores, como, por exemplo, um professor de língua portuguesa que nos auxiliou na redação dos textos. Assim houve a formação e a minha função nesse contexto. Seguindo essa pergunta, quais que seriam os desafios que vocês, doutora, enfrentaram na criação dessa reforma do novo Código Civil? Muitos desafios. É, Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, com várias, vamos dizer assim,
linhas de pensamento, como é natural que assim o seja, com um volume muito grande de pessoas, uma população intensa, com peculiaridades regionais, com peculiaridades de ordem ética, religiosa, com diferenças culturais marcantes, com significativas marcas de pobreza e de riqueza extrema, e também de um núcleo de pessoas que nós poderíamos chamar de classe média, que tem outros critérios e outros conceitos a respeito de muitos detalhes da vida civil. Então, era natural, como de fato foi, vamos dizer assim, que nós tivéssemos embate de ordem, de toda ordem. O que nós nos propusemos a fazer foi tentar recepcionar todas essas inflexões, esses desejos, todas essas pretensões vindas de todos os lugares do Brasil, de uma maneira a manter a dogmática civil, não perder a linha dogmática do direito civil, que é muito bonita, muito firme, muito ligada à nossa cultura e à cultura do grupo, vamos dizer assim, chamado Civil Law do mundo, né? Nós temos uma linha de Código Civil que vem dos romanos, que vai para o Código de Napoleão, que perpassa o direito português, espanhol, francês, italiano, alemão, e que chega para nós de uma maneira muito europeizada, própria vamos dizer assim, da dignidade cultural que o Código Civil tem no conhecimento e na estrutura cultural das nações ocidentais, né? Há quem diga, e são grandes os historiadores que fazem essa alusão, que o Código Civil, junto com a Bíblia judaico-cristã e o conhecimento lógico dos gregos, formam o tripé da nossa ocidentalização. Então, nós temos uma filiação cultural com essa linha, vamos dizer assim, de formação legal. Agora, nós também, vocês sabem, temos influxos de outras culturas, não é? A indígena, a cultura africana, que não necessariamente recebem os mesmos influxos culturais. E elas, por causa da sua presença maciça entre nós, elas também forçam algumas soluções que outros ordenamentos jurídicos europeus talvez não tivessem interesse de pensar sobre elas. E isso cria um cadinho, um caldeirão que ferve e faz com que nós tenhamos uma preocupação extra. Então, essa foi a primeira preocupação. A segunda preocupação foi ouvir os muitos organismos culturais ligados às universidades, às entidades empresariais, às entidades associativas. Então, por exemplo, assim como nós recebemos mensagens, sugestões, críticas das empresas de seguro, por exemplo, altamente capacitadas, altamente dotadas de bom patrimônio, nós recebemos também observações da Associação de Proteção das Pessoas com Deficiência. Assim como nós recebemos críticas, sugestões, observações de cartórios de registros de imóveis, de cartórios de registro de pessoas civis, nós também recebemos pedidos e observações de entidades que queriam uma vida civil menos burocratizada. Assim como nós recebemos de entidades religiosas mais aculturadas para um liame mais severo com relação à família,
meio que expurgando as formas não tradicionais da vida em comum, prestigiando o casamento e não tanto a união estável, nós recebemos também influxos fortes de entidades que queriam soluções mais abertas para o casamento. Então, isso foi uma um fervor do caldeirão, né? Então, nós tínhamos professores mais voltados para esse lado, outros mais voltados para outro, então nós ficamos sempre no meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, lembrando bem aquela passagem da mitologia grega em que Ícaro quer voar com as suas asas de cera e o aconselham: olha, não voe tão alto que o sol derrete as suas asas, nem tão baixo que o peso das asas te leve para o mar. Então, nós ficamos no meio termo. O código ele é ponderado, quer dizer, a sugestão de atualização do código é ponderada, como foi ponderada a elaboração do Código Civil de 16 e do Código Civil de 2002, cada um refletindo a sua época, o seu tempo, a cultura, a vida familiar, a vida empresarial do nosso povo. Doutora, quais são os principais temas que sofrerão mudanças a partir do novo Código Civil? Olha, são muitas as mudanças importantes. Umas são importantes sob o ponto de vista estrutural do código, e outras são importantes sob o ponto de vista publicitário, vamos dizer assim, da atualização. Então, o que chama a atenção, o que faz com que a mídia fique toda alertada e discuta muito e fica desesperada. As questões relacionadas com a pessoa e com a família. Isso é o que faz a mídia ficar desesperada. Por exemplo, houve notícias na mídia de que a atualização abarcava o casamento multiespécie, ou seja, pessoa casar com animais. Isso nem foi objeto de nenhuma sugestão, nem de cogitação alguma de quem quer que fosse, mas isso veio a ser considerado. Outros disseram que havia uma proposta que incentivava o aborto. Também não foi objeto de consideração, ao contrário, não tem nada disso na proposta de atualização. Agora, vamos pensar em termos de atualidade das nossas reivindicações diante do, do nosso tempo. Então, vamos lá. Primeiro artigo do Código Civil que sofreu crítica foi justamente o primeiro. Em mais de 2.000 artigos, a crítica começa no primeiro artigo. Por quê? Porque muitos entenderam que estava completamente esquisito e fora de propósito a colocação daquele parágrafo único, dizendo que havia uma proteção civil para as pessoas que fossem, que não tivessem cidadania brasileira. Ah, isso não precisa, porque isso é assunto de direito internacional, não é tema para se colocar no Código Civil. O Código Civil de 16 tinha um artigo que era muito próximo desse parágrafo primeiro que nós consideramos, mas ninguém se lembrou de fazer essa consideração e deveria ter feito. Por quê? Porque é importante que nós, no tempo de hoje, em que há tanta movimentação de pessoas no mundo, que nós tenhamos um aceno para com as pessoas que são apátridas, que são asiladas, que são refugiadas, que são imigrantes, que perderam o contato com os seus antepassados e que às vezes chegam no país sem documentos, sem condições de sobrevivência e compete ao país, por conta de, sim, de tratados internacionais, recuperar-lhes a civilidade. Essa referência que o Código Civil, que a proposta de atualização do Código Civil faz, ela é absolutamente condizente com essa realidade nossa, que não é só nossa, é mundial, não é?
Então, nós tivemos, por exemplo, uma leva imensa de pessoas vindas do Haiti. Eles são considerados refugiados por causa de uma situação toda peculiar de experiência pessoal, em decorrência também, não só de questão política, mas também de fenômenos climáticos. Eles ficam sem condição de sobreviver. E por isso eles vêm e vindo, eles precisam ser recebidos. E aqui são cidadãos? Não são. Mas isso não quer dizer que contra eles se possa opor uma situação de incivilidade. Então, eles têm que estar no Código Civil, ao menos mencionados, para dizer que eles podem alugar uma casa e são tratados de maneira igual. Ah, mas isso seria absolutamente consentâneo com tudo que a gente sabe, não precisa escrever. É bom escrever, não vai fazer mal nenhum, não é? O que abunda não prejudica, é o que diz o velho brocado latino, não é? Qui abundat non nocet. Quer dizer, nós temos que abrir os olhos para essa realidade. E isso mostra uma boa vontade para com a implementação verdadeira e civil dos tratados internacionais, que são de direito privado muitas vezes, não é? Então tem uma conexão de irmandade com o Código Civil. Um outro tema que foi muito debatido foi o pertencimento das pessoas na família. Vou dar um exemplo. Nós temos no Código Civil desde 2002, não se trata de invenção nossa agora, um artigo que diz que os filhos podem ter vínculo de sangue, civil ou por outra causa. O civil, nós sabemos perfeitamente que é adoção, não é? O de sangue, nós sabemos perfeitamente o que é, mas o que é a outra causa? A doutrina e a jurisprudência alocou a questão da paternidade do parentesco socioafetivo nessa expressão outra causa. Então, alguém que se comporta como sendo pai, e outro que se comporta como sendo filho, por um tempo tal que isso medre num vínculo de responsabilidade pessoal, pode gerar uma filiação socioafetiva. Isso não é de hoje, não fomos nós que inventamos. Está no Código de 2000, está na vivência jurisprudencial do nosso país e está nas consequências previdenciárias dessa situação, o que cria uma situação bem curiosa de muitos problemas, até de ordem econômico-financeira para o Estado. Então, morre uma pessoa, não deixou filhos? Não, deixou sim. Um filho que é tido como? Tido como como? É filho socioafetivo. Mas ele tem pai, mas ele é filho sócio-afetivo. E pode ter dois pais. Isso é jurisprudência que fala há muito tempo. Então, isso tudo justificou uma providência que nós tomamos de colocar nos artigos 9 e 10 do Código Civil a necessidade de o interessado identificar essas filiações ou paternidades ou maternidades socioafetivas e levá-las a registro. Não é porque você quer ser pai socioafetiva que você o será, mas em querendo, em entendendo que se trata mesmo desse fato que se consolidou, leve essa situação para o registro civil. Ah, mas isso vai impedir que amanhã alguém possa invocar a condição de filho, mesmo não tendo esse registro? Não, não vai. Mas para ele ter acesso a uma condição tal de filho, sob o ponto de vista público, ele terá que fazer acesso desse fenômeno no registro civil e formalizar essa situação. A mesma questão surgiu com relação à união estável. O brasileiro, essa é uma opinião minha, não tem nada a ver com a comissão, é uma opinião minha. O brasileiro tem uma mania de que o casamento religioso. Casamento civil não é casamento.
Então, a pessoa que experimenta uma vida em comum, o casal que experimenta uma vida em comum, mas não quer se casar no religioso, porque entende que ainda não está certo de que esse casamento vai dar certo, prefere fazer união estável. Prefere fazer união estável, forma família, tem filhos, tem patrimônio comum e nunca se preocupa com a formalização civil dessa situação. Se o problema é todo ele voltado para questões internas desse núcleo familiar, você não precisaria de publicidade desse fato, basta que os componentes dessa família saibam, queiram o que querem. O problema é que pessoas vivendo em união estável fazem negócios, em- empregam bens como garantia, sofrem ações, ficam inadimplentes e na hora da penhora, na hora de uma execução, na hora de. Ninguém sabe qual é o patrimônio de quem. Ah, mas ele vive em união estável, mas ele não declarou. Não declarou que vive em união estável. Ah, mas quem mandou? Ah, mas a moça que não sabia que o marido fez um empréstimo e que agora corre o risco de perder um apartamento que é comum, não assinou nada. Como é que fica? Então, nós optamos, depois de muita discussão, para criar duas espécies de união estável. Uma que pode ser levada a registro e outra que, se as pessoas não quiserem, não levem, mas não vão poder reclamar que, olha, o patrimônio é comum, olha, está no nome dele, mas é meu também. É uma questão polêmica? É uma questão polêmica, mas o judiciário, as empresas e os credores estão cansados de serem vítimas de golpes de famílias constituídas informalmente que na hora do pagamento resolve que precisaria de formalidade. Ora, se você quer mesmo viver na informalidade, você não pode, na hora que o cinto te aperta, chorar as pitangas e vir dizer: ah, agora eu quero a formalidade que a lei dá para os casados. Ah, e a publicidade do ato. E eu sou obrigada a saber que você é casado ou vive em união estável. Se você não, você mente para mim, você contrata comigo e mente para mim que você vive nessa condição. Agora, se tiver registrado, eu posso pesquisar, não é? Registrado, eu pesquiso. Olha, você tem uma companheira. Eu não vou aceitar a sua fiança se ela não assinar também. Eu não vou aceitar esse apartamento como hipoteca se ela não assinar também, porque ela, pelo que eu estou entendendo aqui, comprou junto com você, com os recursos dela, e no tempo em que vigia a união estável. Então, isso também foi um problema. Outros problemas vieram com relação às novidades das chamadas diretivas antecipadas de vontade, sobre se a gente pode ou não pode dizer, não quero receber sangue, porque eu sou testemunha de Jeová. Eu não quero que liguem aparelhos extraordinários para me manter vivo. Isso também foi assunto, e entre os artigos 11 e 21 existe uma série de novidades que, vamos dizer assim, atendem a essas vocações novas, essas pretensões novas que as pessoas, por causa do avanço da ciência, por causa de uma série de fatores, e culturais inclusive, querem que venha a postos. Uma outra mudança importante, a meu juízo, foi a do 391. Nós criamos o artigo 391-A para dizer que existem coisas que não podem ser penhoradas, não é? A casa de morada, porque o 391 diz: o patrimônio responde pelas dívidas do devedor. Nós não temos no direito civil uma imputação penal. Vai para a cadeia, leva uma chibatada, corta a mão, decapita, mata, como existe em outros países. Direito civil é, se você deve, o teu patrimônio responde. Isso que se chama imputação civil dos danos. É um princípio de direito civil. Muito bem. Eu tenho lá
um patrimônio. Qual ele? Qual é o patrimônio que eu tenho? A casa de morada. É impenhorável. Ai, mas como é que faz o credor? O credor que averigue com quem ele está contratando. Se ele contrata com alguém que não tem um gato para puxar pelo rabo, ele já sabe que se o sujeito não pagar, ele não tem garantia. Ou então peça uma outra garantia, uma fiança bancária, mas o que ele não pode fazer é dizer: eu vou contratar com você sabendo que você não tem nada e depois, na hora de você não pagar, eu vou escalpelá-lo, porque você deixou de pagar. Não, existe um limite. E esse limite não estava claro no texto do 391. Por isso que foi criado o 391A, que eu acho que é bem importante. Inclusive, eu não sei se vai passar, né? Isso é um estudo. Pode ser que os nossos parlamentares digam: olha, isso aqui é uma besteira, joga no lixo. Mas, por exemplo, muitas pessoas muito ricas têm no seu nome apenas uma casa espetacular de morada, cheia de quadros caríssimos, que vale até mais que a casa. E devem uma soma pequena de uma indenização para uma pessoa que eles atropelaram, por exemplo. E falam: não, a minha casa de morada é impenhorável. Nós também limitamos isso. Falei: olha, a casa de morada de grande valor, ela é penhorável por metade. Você tem uma mansão no Jardim Europa, em São Paulo, que vale 12 milhões, você tem direito de guardar 8 para você. Os outros 8 vão para o seu credor. Por quê? Porque é a proporção, que é algo absolutamente importante no direito civil. Então, seriam, vamos dizer, essas. Nós temos muitas novidades na área de direito de família, de sucessões. Sucessões têm muitas novidades, mas isso daria uma nova entrevista. Doutora, entrando agora num aspecto mais internacional, como a experiência de outros países com reformas legais influenciou no processo da atualização do nosso código? Olha, a nossa influência mais próxima foi, sem dúvida, da Argentina. A Argentina tem um Código Civil novo e quem foi o presidente dessa comissão foi o ministro Lorenzetti, que era um professor de direito, advogado, e hoje ele é ministro da Suprema Corte Argentina. Ele e uma professora, cujo nome, infelizmente, agora não me vem à boca, foram os artífices da mudança do Código Civil argentino. Eles estiveram conosco na comissão, tivemos ocasião de trocar ideias, batemos um papo, comentamos algumas coisas, e muitas coisas vieram à baila, como relacionamento de filhos e pais, não é? A posição da mulher na família, a forma como os deficientes físicos carecem de ajuda civil para poder implementar seus valores e seus direitos de acessibilidade. Ah, mas isso é uma questão pública. Mas tem um lado civil. E esse lado civil precisava ser tratado no Código Civil e foi. Eles levaram muito em consideração aspectos relacionados com o patrimônio da família. Também levaram em consideração esses aspectos a respeito dos quais eu falei, ligados à civilidade, às diretivas de vontade no final da vida, à possibilidade de transmissão de patrimônio, à, à preservação do nome, da imagem. Ficaram muito felizes com o fato de que nós tínhamos um projeto, é um projeto, isso é uma criação de livro digital. Eles ficaram encantados, porque nós podemos sofrer a crítica que quiser. De fato, não é uma coisa fácil escrever sobre direito digital, mas está lá alguma coisa. Começamos com algum texto. Há um roteiro nesse livro de direito digital que ajuda o juiz a compreender onde estão os riscos e
as armadilhas da vida digital que representam um problema de responsabilidade civil no ambiente digital. E tudo isso foi objeto de tratamento no livro de Direito Digital, que foi muito, vamos dizer assim, prestigiado pelos professores de Direito Civil e formadores desse projeto do Código Civil argentino. Não se pode também negar que muitas das mudanças que foram feitas em Portugal e na Itália também influenciaram o nosso legislador, principalmente na área de direito das coisas e de direito dos contratos, em que surgiram muitas novas modalidades, não é? Por exemplo, nós criamos a seção da posição jurídica como uma novidade que o Código de 2022 não tinha e que nós vamos ter agora se o anteprojeto for adotado. E essa seção da posição jurídica é coisa muito mais relevante, ou melhor, vamos usar a expressão mais certa, é muito mais ampla do que a seção de créditos, não é? Ou a seção de dívidas. Ela é uma, vamos dizer, transferência completa de alguém e de seu patrimônio para uma outra situação. E isto era um reclamo dos empresários, isso era um reclamo da sociedade civil, no sentido de que precisava tratar com mais precisão esse Instituto de Direito Civil. Agora, nós tivemos muitas dificuldades com relação à organização lógica do direito empresarial com o direito de obrigações e direito de contratos. Vocês sabem que o Brasil tinha, até 2002, uma tradição de ter direito civil e ter direito comercial, dois ramos que formavam o direito privado. A partir de 2002, tudo passou a ser resolvido pelo direito civil. O direito civil, o código não é mais código civil, é um código de direito privado. Todas as questões de teoria geral, de contratos, de obrigações se apresentam importantes e se aplicam à atividade empresária. E nós sabemos que a atividade empresária tem uma cadência diferente da atividade civil. Então, a interlocução da Subcomissão de Direito de Empresa, capitaneada pela professora Paula Forgione, da USP, e de Direito dos Contratos, capitaneada pelo professor Carlos Elias, da UNB, foi, vamos dizer assim, motivo de muitos ajustes que talvez tenha redundado num aumento de explicações legais a partir do artigo 421, que não seja, talvez, da melhor técnica, mas a comissão entendeu necessária, as comissões, a comissão geral, entendeu necessárias para aplacar essas diferenças, embora, mesmo assim, se possa entender que nem todos os problemas ficaram resolvidos com essa solução. E isso tem uma conexão muito significativa com um antigo problema relacionado com o que é direito civil, o que é direito empresarial, o que é direito do consumidor. Essas três inflexões, elas encontram um cenário de guerra nos contratos. E isso é um problema que todos os dias é motivo de discussões jurisprudenciais, de discussões doutrinárias, e a lei chega sempre atrasada nessas soluções, né? Vocês viram que a Lei de Liberdade Econômica tentou dar um ajuste ao artigo 421 do Código Civil, mas o ajuste que pretendeu fosse voltado para oeste mandou bomba para leste. E isso cria uma dificuldade, porque é muito difícil lidar com princípios gerais de direito. A autonomia privada e a boa-fé objetiva, elas formam vamos dizer, elas estão no mesmo caldeirão e elas fervilham de maneira muito intensa
quando a disputa se dá entre uma empresa e um civil, em relações que não são de consumo. Então, essas coisas todas precisam ser vistas com bastante cuidado, né? Porque às vezes o empresário ele está submetido ao Código do Consumidor, às vezes às regras muito específicas de direito empresarial e constantemente às regras de direito civil. A nossa última pergunta, doutora. Quais aspectos que a senhora considera essenciais para garantir que a atualização do Código Civil seja inclusivo e justo para todos os cidadãos? Olha, a questão da conveniência da atualização é uma questão política. Não é mais uma questão dogmática, não é mais uma questão acadêmica, não é mais uma questão, vamos dizer assim, literal do texto. É uma questão política. Nós temos um parlamento muito resoluto quanto ao que eles querem. O nosso povo já se manifestou de diversas maneiras sobre que tipo de parlamento quer ter. Não nos cabe, vamos dizer assim, analisar como é que ele fica formado no contexto da variedade de partidos políticos que nós temos, sob o ponto de vista ideológico, mas o fato é que ele tem, hoje, outubro de 2024, no Brasil, um perfil mais voltado para um conservador de costumes, um perfil voltado para um empresariado mais livre e um perfil voltado para o privilégio de atividades que são mais lucrativas e possam trazer mais riqueza para o país. Isso é uma marca. Ah, mas eu gosto mais da ala socialista. Bom, mas o parlamento está formado de uma maneira democrática e toda própria. Como essas questões chegam ao parlamento? Naturalmente, não chegam com o mesmo perfil que um professor de direito civil como eu sou quer, não é? Eu tenho uma visão, eu tenho uma preocupação, tenho responsabilidade funcional dentro da minha cadeia de estudos de lógica, que não se confunde com a cadeia de lógica e de obrigações que um parlamentar tem. Então, o parlamentar foi eleito por cidadãos que entendem, por exemplo, que é um horror a união estável, ele pode querer não prestigiá-la. Ah, mas está na Constituição. É, mas eu vou torcer aqui de um jeito que isso fique diferente do que vocês propuseram. Pode acontecer? Pode. Isso faz parte do jogo político. Então, dentro desse perfil, o que que eu vejo? Eu vejo que a reforma é ponderada, apesar dela ter sido muito criticada e tem sido bem, vamos dizer assim, vou usar uma expressão de vocês mais jovens, malhada, não é? Eu vejo que ela agrada gregos e troianos. Parte. Então, por exemplo, o mais conservador adora soluções que foram dadas, por exemplo, na parte de sucessões, que consegue separar um pouco o patrimônio da família do patrimônio da empresa e não haver aquela mixórdia, aquela mistura que muitas vezes impacta a realização da finalidade empresarial. Ah, mas tem um grupo no parlamento que preferiria que a família fosse mais prestigiada sob o ponto de vista patrimonial. Então, haverá um embate, mas é um embate que se quer ter. Agora, há embates que não se quer ter. Por exemplo, se você mexe, existe um artigo do Código Civil proposto, né, uma proposta na parte de família, em que nós dissemos que se trata de entidade familiar a reunião de pessoas que, por irmandade ou fraternidade, se juntam para viver juntos. Nós temos um país envelhecendo, não é? Um país que tem hoje uma população com mais de 60 anos em grande número, e não vai demorar que
três amigas, seis irmãos se reúnam para morar no mesmo lugar, para ter entradas econômicas variadas, para se suportarem, para pagar comida, plano de saúde, aluguel, tudo junto. Só que essas pessoas, porque não são casadas, não são pai e filho, não teriam a proteção da união estável. E como resolver o problema delas se elas podem eventualmente receber Bolsa Família? Elas podem eventualmente ter direito à proteção do bem de família, porque elas moram ali, é o único bem que elas têm. Ah, mas está no nome de um só, e quem deve é o outro. Eu vou entrar com a ação. Não, não pode. É intangível esse patrimônio. E então nós criamos uma entidade familiar formada por pessoas que deliberadamente resolvem viver juntos. Como isso fica muito próximo da ideia de que possa haver ali uma poligamia ou uma poliandria, as pessoas mais conservadoras acham que isso é uma excrescência. Imagine, isso aí é uma coisa horrorosa. Não é. É algo civilmente muito bem posto. Porém, como corre-se o risco de a interpretação ser avançada, amanhã a jurisprudência entender e blá, 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 isto pode redundar numa minoração desse espectro para que ele não avance para outros entendimentos. Então, o que dizer, afinal? Um anteprojeto como esse, feito com muita rapidez e mexendo com 1.000 dos 2.000 e poucos artigos do Código Civil, ele preocupa a sociedade civil, e é natural que o faça, e demanda meditação. Então, é uma provocação benéfica que a comissão faz quando entrega esse trabalho ao parlamento, confiando que as autoridades parlamentares sejam sensíveis àquilo que a sua comunidade eleitoral quer delas. Mas vocês que são mais jovens podem se lembrar de dois fatores muito importantes. O Brasil tem coisas muito curiosas. Por exemplo, a CLT, que é tida e a vida como sendo um estatuto de socialidade e de socialismo, veio à luz no Brasil no período da ditadura de Vargas, que era de direita. E o Estatuto da Terra, que é tido como protecionista de soluções mais avançadas para a posse e propriedade de terra, veio à luz em plena ditadura militar. Então, o Brasil tem essas coisas que a gente não sabe nem compreender. Ah, mas nunca esse parlamento vai aprovar isso e aquilo outro que a comissão disse. Será? Não sei. Então, nós temos que conviver com as peculiaridades do nosso povo, com as peculiaridades do nosso tempo e com as vicissitudes dessa época política que nós vivemos, que é a época de vocês, que são mais jovens e que esperam naturalmente um tempo melhor para o nosso país. Doutora Rosa, então, mais uma vez, queria lhe agradecer, né, por ter Não há de quê. disponibilizado um pouquinho do seu tempo, uma honra lhe ouvir, né, tenho certeza que os alunos também estão bem felizes, né, de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com a Eu é que fico senhora, feliz. e em nome do curso de Direito da universidade, lhe agradecemos mais uma vez, deixar uns minutinhos, se eles quiserem também fazer o encerramento deles, né, Vitória, o Gabriel, que estão conosco, mas mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu vou usar os minutinhos para dizer, doutora, que eu tô impressionada com essa entrevista que seguiu mais como uma conversa, né? Foi maravilhoso ouvir a senhora. Foi Obrigada. muito bom, assim, com muita clareza. Foi muito simples, uma explicação maravilhosa, incrível. Tenho certeza que esse nosso trabalho vai trazer resultados incríveis para nós. Foi maravilhoso conversar com a senhora. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que a senhora é muito ocupada. E Imagina. é isso. Estou impressionada, muito feliz que tudo isso deu certo. Obrigada.
Também seguimos, agradecemos o contato da senhora. A gente, desde o início do nosso projeto de trabalho, a gente tentou entrar em contato com a senhora por e-mail, então a gente persistiu até a gente conseguir marcar uma data com a senhora hoje. Então a gente vem aqui agradecer a disponibilidade do seu tempo e agradecer pela entrevista. Muito obrigada. Eu que fico muito feliz e também fico muito feliz de sabê-los aí nos rincões do sul do país, onde, vamos dizer assim, o nosso povo tem uma origem tão própria. E você sabe que eu tenho alguns lugares do país que eu gostaria de conhecer, e São Miguel é um deles. Um dia eu apareço por aí. Doutora, só para lhe perguntar, nós podemos utilizar essa entrevista para disponibilizar para os outros alunos também? A senhora Perfeitamente. autoriza? Perfeitamente, perfeitamente. Eu Tá agradeço bem. imensamente a atenção de vocês e fico muito feliz. Hoje eu sou advogada, já fui promotora de justiça, já fui desembargadora, agora eu sou advogada, mas o que eu sempre fui foi professora. Então eu fico muito feliz de poder contribuir com a curiosidade dos alunos e com a vontade de aprender, até para discutir e para contrapor as ideias dos professores, porque é dessa luta, da troca de ideias e do diálogo que nasce a formação do pensamento e que nasce a luz para a gente viver melhor e ter muita civilidade. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.